Graças a Paz, no próximo dia 31 de outubro estaremos celebrando 506 anos da Reforma Protestante. E em celebração a esta data estaremos produzindo um conteúdo para o nosso canal falando sobre os 5 solas, ou os 5 somente. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Depois de participar deste conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Hoje falaremos sobre o solas Escrituras, ou somente as Escrituras. Antes de iniciarmos falando objetivamente sobre o assunto, necessitamos fazer uma breve introdução sobre o cenário político da época. Os reformadores enfrentaram uma Igreja Católica Apostólica Romana extremamente forte em seu cenário político. A Igreja, com mão de ferro, determinava aquilo que, entre aspas, a fé cristã estabeleceria a sociedade da época. No cenário acadêmico surge o Iluminismo, e o questionamento começa a fazer parte da academicidade da época. Rapidamente, a igreja começou a ser questionada. E logo, aquilo que era estabelecido sem o apoio das Escrituras também. Foi criado na época da Reforma somente as Escrituras, ou seja, a Igreja Católica não teria fundamento bíblico para ser uma autoridade para estabelecer aquilo que a igreja deveria crer, deveria estabelecer como doutrina. Não. A igreja era apenas aquela que iria resguardar a doutrina conforme diz as Escrituras, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, mas não produtora dela. Logo, os reformadores entenderam que apenas as Escrituras e somente as Escrituras teriam autoridade para estabelecer aquilo que seria a praticidade de vida cristã. As Escrituras tornaram-se, então, a única fonte de fé, regra e prática da igreja da época, ou ao menos a igreja fiel. Não o papado, não o bispado ou clero romano, mas única e exclusivamente as Escrituras tomaram a autoridade de reger o povo com aquilo que viria de fato de Deus, inspirado através da sua palavra. O bispado atual, visto no pastoreado das igrejas hoje em dia, não são também autoridade, e o princípio estabelecido na Reforma nos é útil até os dias atuais. Não pastoreado, não bispado, não um falso apostolado. O somente as Escrituras permanece útil até os dias atuais. Os apostolados da atualidade que buscam vivenciar uma nova Roma, estabelecendo a sua autoridade acima da autoridade das Escrituras, não podem apagar o princípio estabelecido na Reforma Protestante. Hoje, a cristandade ainda usa o princípio das solas Escrituras para ainda continuar caminhando de maneira fiel. Não a um bispado, não a um pastoreado ou apostolado, não ao modismo, não à cultura e não até mesmo à nossa própria vontade, mas apenas, única e exclusivamente as Escrituras têm a autoridade para reger a nossa vida, o nosso comportamento e a nossa fé. Que as Escrituras permaneçam ocupando um lugar especial em nosso coração. Que, conforme nos declarou o apóstolo Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus e que essa inspiração dada por meio de homens inspirados da parte de Deus, falando com a autoridade de Deus, seja essa autoridade que possa reger a nossa vida e nos guiar em direção ao centro da vontade de Deus. Você é nosso convidado para acompanhar os demais somente com os nossos pastores e presbíteros e poder crescer um pouco mais no conhecimento da historicidade da igreja e poder então compreender um pouco mais a razão da nossa fé.